5 hábitos para turbinar o seu cérebro, segundo a ciência. É isso mesmo que você ouviu. Então, se você quer saber 5 hábitos bons para que você consiga turbinar seu cérebro, deixar ele muito mais produtivo para que você utilize ele melhor no seu dia a dia, vem comigo nesse vídeo, a gente fala um pouquinho sobre esse conteúdo, beleza? Então, sem mais enrolação, editor, coloca a nossa vinheta aí para começar nosso vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Alves. Nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre 5 hábitos para você turbinar o seu cérebro e deixar ele, uma maravilha para você utilizar ele bem na sua rotina, fechou? Então antes de começar o vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Bom, esse site aqui é da Fast Company Brasil, é um site bem legal, fala sobre vários tipos de assuntos também, né? Atualidade, coisas do nosso dia a dia e também esses assuntos que a gente gosta de hábitos e rotina, fechou? Vou deixar depois aqui o link para vocês verem aqui a notícia por completo, tá bom? Eu prometo que eu vou deixar, eu sempre falo que eu deixo e eu esqueço, é impressionante. Então vamos lá, primeiro hábito, falar em voz alta. E qual que é o ponto, né? Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology mostra que repetir algo em voz alta ou mesmo só mover os lábios ajuda a fixar a informação com mais facilidades. Embora os motivos ainda não estejam totalmente claros, os cientistas acreditam que o ato de verbalizar transforma o pensamento em algo mais concreto. Você apenas não pensou, mas também ouviu o que disse. Isso torna a ideia, a informação ou o plano mais marcante e fácil de guardar memória. Cara, isso é uma coisa que faz muito sentido. E eu vejo muitas pessoas utilizando isso quando vão fazer memorização de apresentação, seja de escola, de faculdade ou de apresentação da empresa, como exemplo, tá? Geralmente, pessoal, eles vão fazer a apresentação, eles fazem meio que um resumo para ali deixar os pontos principais e essas pessoas elas começam a ler aquele resumo, mas não só ler mentalmente, né? Não só ficar lendo mentalmente, mas ler de forma ali verbalizada, né? Então, esse ponto é sobre isso aqui fala disso aqui, tananã. Por quê? Você tá falando com o seu cérebro, né? Você tá falando, tá mandando informação pro seu cérebro, ele tá absorvendo e tá pegando ali os pontos chaves, né? Eu fazia muito isso quando eu ia fazer a apresentação na faculdade, tá? Então eu sempre deixava ali um resuminho para mim, eu anotava alguns pontos. Eu gosto de anotar não parágrafo todo, eu gosto de anotar uns bullets, que aí eu lembro daquilo e eu consigo pegar aquela frase e levar para frente, né? Então, eu anotava algumas frases quando eu ia fazer algumas apresentações na faculdade, eu deixava ali guardadinho, eu anotava, porque isso facilita para você se lembrar do seu assunto. Então você lembra de uma frase, falei isso, aí você discorre sobre aquele assunto, né? Um outro ponto que eu também vejo o pessoal falando, nesse ponto de falar em voz alta, acontece muito com influenciadores, pessoas que têm muito contato com o público e também políticos. Eu já vi eles fazendo bastante isso. Que é basicamente o quê? Você quer decorar o nome de uma pessoa e você não sabe? É o nome de uma pessoa importante, né? Então, o que eles fazem, né? Eles cumprimentam a pessoa e tentam falar o nome dela pelo menos 3 vezes, né? Então, sei lá, você está numa reunião, aí você tem que conversar com uma pessoa importante. Chega lá, sei lá, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, tudo bom com você? E aí, como é que você tá, Rodrigo? Tá de boa com você, Rodrigo? Legal? E aí, Rodrigo, tudo na paz, tranquilo? E aí, como é que foi a viagem hoje, Rodrigo? Então, Rodrigo, você sabe sobre tal assunto? Você viu que ela falou, o nome da pessoa várias vezes, não necessariamente precisaria falar o nome daquela pessoa, mas ela falou várias vezes, por quê? Para que o cérebro dela entenda que aquela pessoa se chama Rodrigo. Então, Rodrigo, 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 Rodrigo. Você falou várias vezes a mesma palavra para que o seu cérebro absorvesse e fizesse ali o vínculo de que aquele rosto é relacionado ao Rodrigo e você consegue lembrar daquela pessoa e falar o nome dela sem que você erre, tá? Então, esse é o primeiro ponto, é bem legal isso, pratiquem, porque vai fazer muito resultado para você no seu dia a dia, fechou? Segundo hábito, revisar mentalmente por 40 segundos. Então, uma forma eficaz de ajudar nisso é rever mentalmente o conteúdo por apenas 40 segundos. Um estudo de 2015 publicado no Journal of Neuroscience mostra que revisar mentalmente um evento, uma conversa ou uma sequência de etapas, por exemplo, aumenta bastante a chance de lembrar daquilo depois, segundo os autores, né? Um breve período de revisão tem grandes impactos na nossa capacidade de lembrar de eventos complexos por até 2 semanas. Esse efeito está relacionado à atividade do córtex cingulado posterior. E aí um ponto do que a gente falou lá atrás, só que aí de uma forma mais ampliada, né? Porque às vezes precisa, sei lá,
estudar para uma prova, né? Uma apresentação é mais simples, que você lembra ali dos bullets, você deixa anotadinho, pá, levou para frente, apresentou, tchau, show. Só que na prova é muito mais conteúdo, né? Óbvio que a apresentação tem um conteúdo também, tem ali uma quantidade de informações que você precisa passar. Muitas vezes na apresentação você precisa que a pessoa faça ali algumas perguntas para você precisa responder, tá? Mas aqui é uma forma, vamos dizer assim, um conteúdo mais denso, né? Um conteúdo no qual você tem que gravar mais conteúdo, sei lá, vai fazer uma prova, por exemplo, prova de engenharia, né? Tem muita forma, tem muito cálculo, tem um raciocínio por trás, então você precisa não decorar, obviamente, né? Mas você precisa saber ali do passo a passo, né? Porque decorar também acaba sendo, né, um pouco ruim, mas você tem que ter aquele lembrete, aquela revisão na cabeça, né? E um ponto disso é revisar isso por aproximadamente 40 segundos, né? E aí, mas assim, você deixando isso de forma sequencial na sua rotina, te ajuda bastante, né? Porque que nem eu falei, às vezes você quer gravar um conteúdo, putz, mas é muita coisa, né? Então vou fazer isso de tempos em tempos. Então você lê um conteúdo, pô, revisei ele. Ah, revisei, show, bacana, próximo. Leu o conteúdo, aprendeu, revisa um pouco. Leu mais um conteúdo, revisa. E você vai fazendo essas revisões de 40 segundos, né? Então, aprendeu uma parte do conteúdo, revisa. Aprendeu outra parte, revisa. E aí você vai fazendo isso simultaneamente, até você conseguir pegar bem o conteúdo e a sua revisão tá bem prática, tá? Então a primeira parte que a gente falou é mais para conteúdos mais rápidos, né? E essa segunda parte, segundo hábito, é mais pelo ponto de você querer revisar um conteúdo mais denso, conteúdo que você vai utilizar ele mais para frente com mais assim informações. Fechou? Hábito número 3, fazer previsões. Pode soar estranho, mas um estudo publicado no Canadian Journal of Experimental Psychology mostra que só de perguntar se vai se lembrar de algo, suas chances de lembrar aumentam consideravelmente em até 50%. Essa técnica é especialmente útil quando se trata de memórias do tipo lembrar de fazer algo depois, ligar para um cliente, verificar um pedido, acompanhar um projeto, por exemplo. E aí, e segundo diversas pesquisas, se testar é uma das maneiras mais fáceis de aprender. E aí, basicamente o quê, né? Então, você quer se lembrar de alguma coisa? Tipo, falar basicamente de você colocar assim, pô, será que eu vou me lembrar disso? Será que eu consigo fazer isso depois? Então você meio que faz umas previsões de que você vai ou não vai fazer, tá? E uma dica que eu dou, complementando com essa, é, além de você deixar isso na sua cabeça, obviamente, anota essa dica, né? Tipo, anota as suas previsões, né? Então, preciso ligar para tal fulano, preciso fazer coisa com ciclano, preciso mandar essa mensagem, preciso comprar tal coisa, preciso ir em tal lugar. Anota isso. De preferência, anota num caderno ou em algum aplicativo de celular, tipo, sei lá, um aplicativo de tarefas que você se lembre depois, coloca um horário para você ver essa mensagem, para que você também deixe isso organizado, tá? Isso é bem bacana porque você meio que se desafia a você lembrar disso depois e você fazer aquela atividade e você não esquecer dela, tá bom? Hábito número 4, descansar por 2 minutos. De acordo com um estudo publicado na Nature Review Psychology, até mesmo poucos minutos de descanso com os olhos fechados podem melhorar a memória, talvez tanto quanto uma noite de sono, tá? Os especialistas chamam isso de descanso acordado offline. Na prática significa fechar os olhos e relaxar por alguns minutos. Você pode apenas deixar a mente devagar, meditar ou não pensar em nada. Cara, isso aqui também é muito bacana, porque quando você às vezes está numa tarefa muito corrida, não sei se você tem essa noção, tipo, sei lá, tá fazendo um monte de coisa, pá, não sei o que, aquela tarefa tá pegando, você faz assim, geralmente. Você automaticamente fecha os olhos e respira fundo. Por que disso? Porque você sabe que a sua mente está numa velocidade muito acelerada e a tua respiração e você fechar os olhos te dá ali uma pausa. Tipo assim, calma. Tipo assim, respira. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma vida muito acelerada, muito corrida. Então se a gente fica correndo a todo momento, acelerado, e a gente fica ali fazendo tudo ao mesmo tempo acelerado, a gente acaba esbarrando, batendo, acaba fazendo pela metade e não sai certo. Então sempre tenha essas pausas, né, no seu dia a dia. Cara, uma forma que eu faço essas pausas, e uma dica que eu dou pra vocês, é o hábito de você se levantar. Então, você tá, sei lá, tá fazendo ali uma atividade, pá, não sei o quê, precisa mandar um e-mail, precisa fazer algum estudo, revisar alguma coisa, então você faz ali e tal, não sei o quê. Quando você viu que você já tá quase terminando, ou você já terminou até, pô, preciso revisar isso? Então, respira, dá aquela respirada funda, calma,
dá uma levantada, né? Vai ali fora, bebe uma água, dá uma caminhada, estica a perna, depois você volta, envia um e-mail, termina o que tem que terminar. Ou se não mesmo, dá aquela, uma pequena meditação, né? Fecha o olho ali, dá uma respirada, bem rápida, sabe? Pra você ter ali aquela calma, porque às vezes você tá acelerado no momento, você não viu tudo que você tinha que fazer, né? Sei lá, você precisa enviar um e-mail, por exemplo. Aí você escreveu lá um e-mail, não sei o que, deixou bonitão e tal. Aí antes de você enviar o e-mail, você vê, putz, faltou colocar tal frase. Aí você dá uma revisada aqui, pá, beleza, tal, show, bacana. Então você, pô, legal, aí, pô, peraí, antes de enviar o e-mail, respira um pouco, calma, deixa eu ler de novo, beleza, mandou, né? Ou se não, também é uma outra situação, você tá ali estudando, tá fazendo ali uma revisão, aí você viu, tá, ficou legal, show, bacana. Antes de eu passar pro próximo conteúdo, deixa eu dar uma respirada, deixa eu tomar uma água, deixa eu ir no banheiro ali, esticar um pouco a perna, o braço, né? Para que eu consiga voltar com a mente já um pouco mais descansada para eu conseguir revisar aquele conteúdo e conseguir passar para a próxima matéria. Beleza, gente? E o quinto hábito, esse aqui dispensa comentários porque eu falo a todo momento no canal. Ter uma boa noite de sono. De acordo com um estudo publicado na revista Psychological Science, pessoas que estudam antes de dormir, dormem bem e revisam o conteúdo na manhã seguinte, tendem a reter muito mais e ainda precisam de menos tempo estudando e o ganho de retenção pode chegar a 50%. E aí, fala também um pouco aqui, né, de dormir bem, então fala de conteúdo, né, cadê? Esse processo é chamado de consolidação da memória dependente do sono, em outras palavras, enquanto você dorme, seu cérebro organiza e armazena o que aprendeu, facilitando o acesso a informações depois. Fala um pouco dessa parte de estudo, mas eu quero trazer para um âmbito geral, que é basicamente o quê? Você precisa ter um sono de qualidade. Acabou. Cara, quando você tem um sono de qualidade, todo o teu corpo se revigora, a tua mente se revigora, você acorda no outro dia mais descansado, você acorda mais produtivo, com a sensação de que você tá com a bateria em 300% para você executar bem o seu serviço, as suas funções. Então, tenha uma boa noite de sono, um sono de qualidade, tá? O recomendado é de 7 a 9 horas por dia. Então, tenha um soninho gostoso, um soninho que você vai descansar, que você vai no outro dia acordar bem, tá bom? Eu já falei com vocês também várias dicas que eu dou em relação ao sono, tá? Eu vou resumir aqui algumas delas, vocês têm aí uma dica bem básica para você dormir bem. Então, primeiro, antes de você dormir, pô, evita de deixar a luz ali... Quase. Então, antes de você dormir, evita de deixar ali muitas luzes ao seu redor. Então, evita de ficar mexendo no celular, ficar mexendo no notebook, em vez de ficar mexendo na televisão, tá? Deixa ali o ambiente mais clean o possível, mais limpo possível para você ter um sono bom, tá? Antes de você dormir também, tenta acalmar um pouco sua mente, lendo algum livro, fazendo uma meditação, uma oração, enfim, tenta deixar a sua mente mais tranquilo possível, tá bom? Para que você comece a dormir bem, tá? Se preferência, faça uma refeição mais leve antes de você dormir, para que você consiga também ter um processo digestivo mais tranquilo e você se alimentar bem, mas também dormir bem, porque às vezes tem gente que come muito, fica pesado e tem um processo digestivo ruim durante a noite. E aí acaba que você tem uma má noite de sono. Então, pô, tenta dormir bem, tá? Se alimentando bem. Quase não tem esse longo. E também, obviamente, quando for dormir, durma. Não fica pensando assim, putz, amanhã eu preciso mandar tal coisa, amanhã eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Não, deita, dorme, descansa, vai relaxando a cabeça, vai deixando ali, vai limpando a sua mente para você dormir bem e você no outro dia acordar bem e revigorado para você começar bem a fazer suas atividades. Fechou? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você curtiu, se você não curtiu, tá bom? E antes de você ir pro nosso próximo vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto e até mais. Falou!